Alguns dias atrás, a Joélia, que é uma inscrita aqui do canal, a gente conversa de vez em quando, ela me mandou um e-mail falando que estava tirando alguns livros da estante dela e perguntou se eu gostaria de recebê-los. E aqui nós temos, eu achei que ela estava falando de poucos livros, mas na verdade ela mandou um pacote bem pesado. Eu não tô mostrando muito porque tem nossos endereços aqui, mas eu vou abrir com vocês. Deixa eu ver aqui se eu já, acho que eu já cortei o livro. Não, cortei não, tudo certo. Pra gente ver quais foram os títulos que ela separou. Ela disse que não sabe se eu vou gostar de todos, mas que tinha alguns que ela viu na minha lista de desejos. Então eu estou bem curiosa. O primeiro, A Sagração da Primavera. E tem aqui escrito que é a Primeira Guerra Mundial e o Nascimento da Modernidade, em um esforço admirável de erudição e síntese. Eu não sei falar o nome do autor, Modrix. Traça os paralelos entre as vanguardas artísticas modernistas, com sua sede por uma arte total, e o surgimento do desenrolar da Primeira Guerra Mundial, a Guerra Total. Nossa, que legal! Bem curiosa. Achei legal, tô estudando essa questão das vanguardas. Gente, tem livro ainda embalado. Nossa, época da inocência, sempre quis esse livro. Passada que ela mandou livro novo ainda assim no pacote. Eu amei. Aquele ali eu fiquei bem curiosa. Tá, saiu pela editora Vídeo Editorial. Eu acho que fala assim. Vou dar uma olhada, eu gostei daquele. Esse aqui eu nunca tinha visto pessoalmente. Da Edith Newbo-Jones, o nome dela completo. Muito bacana, eu tenho vários livros dessas edições. Agora tem mais alguns livros aqui dentro de outra embalagem. Ah, eu acho que eu já sei qual é esse. Esse aqui deve ser... Eu acho que esse da Edith estava na minha lista de desejos, eu tenho até que tirar. Olhar aqui os que eu já tenho que dar uma atualizada lá. As 40 novelas de Luigi Pirandello, eu acho que fala assim. Eu tenho outro livro aqui dele. Tenho, tá aqui. Eu tenho esse daqui. Assim é, se lhe parece ser. E agora ela me mandou esse. Eu adoro essas edições. Eu tenho a do Machado de Assis. Mas a do Machado de Assis não tem esse corte colorido. Ah, esse aqui, ai que legal. Eu adoro livro que tem assim alguma anotação ou algo que a pessoa marcou porque gostou muito. Então ela, nossa, muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Gente, agora eu entendi porque que tava tão pesado. Olha isso que ela me mandou. Ah, do Amos Oz, né, de Amor e Trevas. Esse com certeza estava na minha lista de desejados. Sou doida pra ler esse livro. Esse é da Companhia das Letras, do Amos Oz. Ai, gente, eu não sei falar. Tem a tradução do Milton Lando. O do Luigi Pirandello, eu não sei se fala assim, né? Ele é italiano, salvo engano. Ele tem a tradução do Maurício Santana Dias, tradução, prefácio, notas. O da Edith tem a tradução do Hildegard, eu acho. E a introdução da Cynthia Wolf, notas da Laura Quinn. E eu vou falar Modrix, eu não sei nem se é homem. É um homem, esse aqui. Muito legal. Tem a tradução de Igor Barbosa. Ainda tem mais. Esse é o último. Nossa! A autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Eu acho que esse também tá na minha lista. Mulher? Meu Deus. É a tradução da Cristina Michaelis, eu acho. Gente, que incrível. Meu Deus, olha o tanto de livro que ela me mandou. Eu amei, eu vou ficar com todos. Ela disse que se eu não gostasse de algum, obviamente eu poderia doar. Mas, meu Deus... Amei todos esses, todos, assim, gente, eu sou muito grata por todas as pessoas que eu conheço, por conta aqui do canal. Já conheci muita gente legal, muita gente que produz também conteúdo, mas eu tenho trocas muito bacanas com pessoas, assim, que simplesmente gostam de ler e falam muito comigo pelo Instagram. A Joélia, as conversas assim que nós já tivemos foi por e-mail e eu também acho muito legal. O meu e-mail fica aqui, tá? Se vocês quiserem conversar, eu sempre respondo todo mundo que fala comigo por lá. E, amiga, eu agradeço demais, assim, fiquei muito feliz por você lembrar de mim quando vi os livros e tu acertou demais. É realmente o tipo de livro que eu gosto de ler e quando eu for lendo eu vou compartilhando, vou te contando também se eu gostei. Eu não sei se tu chegou a ler todos esses, né? Esse daqui tava embalado, mas me diz aí nos comentários se tu leu ou se tu desistiu dessas leituras. E é isso, ai, obrigada, agradeço muito. Hoje é feriado de Corpus Christi, eu tinha ido pra academia, eu tô com roupinha de São João, porque nós fizemos uma festinha lá. E agora eu vou terminar umas leituras que eu tô fazendo, daí eu continuo esse vlog falando das leituras, mas eu fiquei eufórica com o recebimento dos livros. Amiga, amei, vou te responder lá no e-mail.
Eu apareci horrível em todos os takes desse vídeo. Vamos ver se pelo menos agora eu tento compensar aqui o cabelo sujo. Eu voltei da academia faz pouco tempo, eu fui só fazer esteira, que melhora muito a minha circulação, né, das pernas quando eu faço esses exercícios assim mais de cardio. E no final de semana eu não tenho funcional. Então estamos aí no final de semana, no meio desse feriadão. Mostrei para vocês que eu recebi essa caixa que é uma divulgação na Companhia das Letras de livros de contos nacionais. Eu já tenho esse livro, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Foi um professor da faculdade que recomendou lá no primeiro semestre. Ele gosta muito dos contos desse autor e eu acabei comprando, não li, eu li 1 ou 2 contos, mas eu quero ler todo o livro, então eu vou dar para uma amiga minha que estuda comigo, acho que ela vai adorar. Eu amei esses adesivos que vieram, a cartela que já quero colar nas minhas agendas, dos meus... Eu tô fazendo agora o meu caderno de leituras. Deixa eu ver se ele tá aqui para eu mostrar para vocês. Ó, eu peguei esse planner da Tag, que eu recebi em algum dos anos, coloquei aqui umas folhinhas, eu passei o durex tipo plastificando, que eu achei ali na rua. Aí a minha ideia é colocar aqui o ano, né? Eu comecei com as leituras de 2025, mas talvez dê para fazer mais de um ano. Colei aqui umas capinhas de livros que eu tinha imprimido um tempo atrás, porque a minha ideia era meio que comentar livro por livro, depois eu desisti porque eu não tenho impressora. Então deixa eu mostrar aqui uma página em branco, ó. Ele tem as divisões, cada página é dividido em 3. Então eu estou fazendo assim as anotações. Usei essa régua que tá todo o tempo caindo para fazer as estrelinhas. Ó, já tem aqui, eu só fiz marcar. Achei que ficou grande as estrelas, mas é isso. E eu tô fazendo só um breve comentário. Então, vou comentar todos os livros que eu li até agora e seguir. Daí eu vou colar esses adesivos, né? Eu acho que vai ficar bem bonito. Fazer assim eu acho que até na capa também. Quando eu era criança, eu era daquela pessoa que não usava, né, os adesivos. E aí agora eu uso tudo, ó, já ficou bonito. Aqui também é bem liso. E eu acho que dá pra colar aqui nas páginas. Nossa, mas eu achei que já ficou lindo assim. Tem esse daqui também, Literatura Brasileira Viva. Teve essa campanha da Companhia das Letras no ano passado, mas foram romances. E esse ano eles estão divulgando aí os livros de contos de autores brasileiros. Eu achei bem legal. Mas eu trouxe aqui uma leitura para comentar com vocês. 2 leituras que eu fiz. Eu tô lendo, eu tinha comentado em outro vídeo, Éramos 6 e A Amiga Genial em leitura coletiva. Como eu ainda não concluí, não tivemos a discussão, eu comento sobre eles em outro vídeo. Mas eu tô lendo esse livro aqui, O Lugar das Palavras, da Valéria Martins, e eu consegui fazer uma relação dele com outras 2 leituras. Primeiro que eu achei interessante, catalogação aqui do livro, ele tá como contos. E aqui tem alguns títulos, e eu gosto de ir marcando meio que uma nota para cada conto. E eu comecei fazendo isso. Depois eu entendi que esse livro, na verdade, não é exatamente um livro de contos. Deixa eu ajeitar aqui a luz. Porque, assim, ele é um livro que vai falar de um personagem, deixa eu lembrar aqui o nome dele, Rafael, que ele quer escrever, ele quer ser escritor e ele tá nessa busca. Ele já se formou na faculdade em comunicação, mas ele quer viver de escrever, ele quer isso. Então, ele é sustentado ali pelos pais, por uma avó, e ele acaba arranjando até um emprego. Então, esses capítulos que nós vamos acompanhando, a partir de não sei, deixa eu ver aqui se é a partir do primeiro, eu acho que não. Não é. A partir de um determinado ponto, o início de cada um desses capítulos, ele é um conto que o Rafael escreveu. Então, a gente vai lendo esses contos que ele está produzindo, e depois do conto, a gente continua acompanhando a jornada dele para tornar-se escritor. Então, é um livro que não é exatamente de contos, porque tem a história do Rafael em todas essas partes, mas tem também contos que ele está escrevendo, sabe? E por conta disso, eu lembrei do livro que eu li em um clube de leitura recentemente, O Inventário das Coisas Ausentes. Eu comentei brevemente sobre esse livro, que é um personagem que ele está escrevendo um romance. É esse livro aqui.
Então, na primeira parte, a gente acompanha esse personagem, o caderno dele de inspirações, digamos, em que ele anota todas as ideias de histórias que ele tem. E são várias histórias, é uma caixa de entrada, assim, são diversas histórias que ele vai anotando. E na segunda parte, a gente meio que lê o romance que ele escreveu, e esse romance, ele foi construído a partir dessas histórias da primeira parte. Então, eu lembrei muito disso, dessa forma de construir um livro, em que nós vamos acompanhar um personagem que quer tornar-se escritor e que a gente vai ter acesso ao que ele está escrevendo. E também conseguir relacionar com de onde eles vêm, do Jefferson Tenório, em que o personagem principal, o Joaquim, ele tem também essa busca pela escrita, só que aí há o recorte. O Joaquim, ele mora em uma comunidade, quando a gente está lendo o livro, ele faz parte ali da primeira turma de cotistas em uma universidade pública, então tem todo esse recorte social, que aqui o Rafael, ele vê a favela da casa dele, então ele está do lado de fora, ele está observando. Eles têm essa coisa em comum, que é a vontade de escrever, mas em realidades totalmente diferentes. Enquanto um, ele precisa trabalhar para sobreviver, o outro, ele pode contar com a ajuda da família. Tem também as semelhanças, que é o fato dos dois se apoiarem muito em mulheres. São amigas, é a mãe, é a tia, é a avó. São mulheres que fazem muito por eles e que sustentam eles. Daí, eu não terminei ainda, eu tô fazendo a leitura, mas quando concluir, eu acho que eu quero fazer um post no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram e tem, né, a rede social, eu sei que muita gente não tem mais, quiser me acompanhar, porque eu quero fazer uma publicação comentando esses 3 livros, o paralelo entre esses 3 livros, que eu achei bem legal. Eu vou terminar logo, porque eu tô gostando bastante. E queria comentar também sobre essa questão, assim, dos livros de autoficção, que a gente tem visto cada vez mais, e eu tô aqui com 2 que são franceses. O primeiro que eu li foi O Lugar, da Annie Ernaux. Annie Ernaux, que esteve aqui no Brasil, eu acho que foi na Flip de 2022 ou 23, 22, ó, que foi o ano em que ela foi laureada com um prêmio Nobel de literatura, e foi na mesma época, foi depois do prêmio dela, eu acho, que eu comprei esse livro, já tinha interesse, li, gostei bastante, que ela vai falar muito das relações dela com o pai. E a Annie Ernaux, ela é conhecida por ter criado um próprio gênero, que é a autossociobiografia. Ela não faz exatamente autoficção, porque ela não fala somente de si. Essa autora francesa, ela trata de questões sociais, ela aborda sociologia mesmo, a partir da experiência dela, de como foi crescer nesse período aí entre guerras, pós-guerra, como que foi para a família dela sobreviver, os negócios. Então aqui também ela vai falar um pouco dessa questão de trabalho, vai falar muito do pai, dessa mudança deles por conta da guerra, e eu achei assim incrível, sensacional. Eu não tô anotando nos livros o ano que eu leio, mas eu vou começar a anotar, porque às vezes eu queria ter essa informação sem precisar acessar um aplicativo, porque eu registro minhas leituras no Scooby, mas seria interessante ter aqui, né, a data que eu li, enfim. Gostei muito, gostei muito. Aí, na sequência, meses depois, eu li O Jovem, que é um outro livro dela, ainda mais curto do que esse. Esse daqui tem 68 páginas, eu acho que O Jovem, ele tem tipo 30. Eu comprei o e-book, fiz a leitura, e aí já é ela um pouco mais madura, né? Aqui ela vai falar muito dessa juventude dela com esse pai. E já em Um Jovem, ela tá na casa dos 50 e poucos anos e ela passa a se relacionar com um jovem de 20 e poucos anos. A diferença deles é de 30 anos, ele tá ainda na universidade. E ela vai falar muito de como são os olhares que eles recebem na rua, que homens mais velhos com meninas mais novas não recebiam. Então ela contextualiza muito isso, ela se vê muito também nesse menino, nas aflições, na ambição, né? Ele tá nesse período aí universitário. Achei aquele livro muito bom. O Lugar é sem dúvida sensacional. Não é muito bom esse livro, ele é sensacional. Ele se destaca muito. Gostei bastante. Daí, essa semana passada, eu fui ler Edouard Louis, que é também francês, com a enorme diferença de ter apenas 32, 33 anos, então ele é da minha idade. E eu fiquei me perguntando muito, o que que um jovem, que diferente de Annie Ernaux, deixa eu ver quantos anos Annie Ernaux tem, ela é de 1940, então ela tem 85 anos, é isso? Se eu fiz as contas direito, ela tem 85 anos. E esse daqui tem 32. O que que um jovem de 32 anos teria para falar sobre si de relevante,
né? Então, comprei o livro nessa curiosidade. Ele é muito caro, vocês vão ver que são livros bem finos, mas os do Eduardo Luiz são ainda menor, são panfletos. E ele conta muito aqui da experiência dele, e o dele já é autoficção. Enquanto o da Annie Ernaux tá nessa autossociobiografia, o dele é autoficção, realmente. Ele vai falar um pouco dessa relação dele com o pai, né? Esse livro é o Quem Matou Meu Pai, tá? Eu acho que eu não tinha falado. Ele tem outros que fala da mãe, eu quero ler esse sobre a mãe. Mas aqui ele vai falar nesse Quem Matou Meu Pai, dessa relação com o pai, uma relação super complexa desde sempre. Ele é um jovem, né? Um rapaz gay, e o pai dele jamais aceitaria isso. Então eles tinham esses embates muito grandes. E aqui me choca muito também, ele fala um pouco da mãe e fala de um irmão que vivia, assim, sob efeitos de droga, de álcool, e que morreu muito jovem. O irmão dele morreu com menos de 40 anos de idade, e essa relação que ele tinha atravessada desse irmão com o pai, sabe, uma coisa assim muito complexa. Eu gostei do livro, ele fala dessa experiência, principalmente assim, até a metade, passou da metade aqui, é um livro de quantas páginas? 70, né? Mas um livro de bolso. Dessa experiência de viver nessa casa, de não ter apoio, e de um pai com quem ele perdeu contato e aparentemente está doente, mais velho. Mas aí, no final, ele começa a falar muito de como que as medidas políticas da França, e ele fala muito do Macron, que ainda é o atual presidente. Esse livro acho que é de 2017, é de 2018. Então ele fala de 2017 no livro, que foi quando o Macron ele mudou algumas questões das políticas de auxílio. E quanto que isso matou o pai dele, porque o pai dele sofre um acidente de trabalho, era operário, pobre, ele teve essa infância, né, muito pobre nesses bairros operários da França. Eu acho que isso talvez que torne os livros e a vida dele um pouco mais interessante para trazer uma autoficção. E o pai dele não tinha mais esses auxílios, que foi um corte do governo, então ele critica citando nomes. Eu achei isso muito corajoso, né, porque ele não fala somente do Macron, mas ele fala que tem a data e tem Emmanuel Macron e tal. E ele fala de quanto que essas medidas, né, do governo afetavam as pessoas pobres, quanto que elas sofriam e quanto que isso as matava. E eu achei muito interessante. E aí, partindo disso, agora eu tô aqui com outros 2 livros nessa mesma linha, que eu quero muito ler, e eu vim convidar vocês também a realizar essa leitura. O primeiro é o mais famoso, da Annie Ernaux, que é O Acontecimento. Eu não comecei por esse, porque eu tenho muito isso, de começar pelo livro do autor, que as pessoas gostam, mas que não é o mais amado. Eu guardo o mais amado para depois que eu já conheci, que eu já tenho ali as minhas impressões da escrita. Então agora, que eu já li 2 livros da Annie Ernaux, eu vou para O Acontecimento, que é quando ela vai falar de um momento da vida em que ela fez um aborto. Então, Annie Ernaux. E eu estou com um novo do Eduardo Luiz nessa edição da Tag. E caso você me acompanhe no Instagram, eu já divulguei lá o meu cupom, né? Se você quiser assinar e receber esse mesmo livro em capa dura, ele ainda está disponível, assinando a Tag Curadoria. Eu vi agora aqui, porque tem sempre uma revistinha falando um pouco da escolha do livro e tal, que tem aqui uma frase de Carolina Maria de Jesus em que diz: não há coisa pior na vida do que a própria vida. E nesse daqui, que é O Desabamento, ele saiu também pela editora Todavia, nesse mesmo estilo aqui gráfico, mas tá caríssimo, tá 70 ou 80 reais. Então é o mesmo preço de assinar, nem que seja por um mês, a Tag Curadoria, para receber nessa edição aqui, que eu achei muito bonita. Deixa eu abrir aqui sem derrubar o marcador. Ó, tem o marcador aqui também. Aqui, o Eduardo Luiz fala da relação dele com o irmão, né? Tem uma frase aqui que é: família assim, primeiro ela te expulsa e depois te critica por fugir. Ele tem realmente uma relação assim muito conturbada com essa família. E então esses 2 livros são 2 livros que eu quero muito ler agora por esses dias, e depois eu vou comentar o que eu achei. Já falei um pouco daqueles, e tem um outro, agora eu lembrei de um outro livro que eu comprei, o e-book, que segue essa mesma linha, e eu comecei a ler, mas depois, sabe assim, quando não é o momento,
mas talvez agora seja um momento para eu ler ele. Esse daqui, ó, A Trilogia de Copenhague. Não é também uma autoficção? Da Tove... Não vou tentar falar o sobrenome dela. Eu vi aqui agora que eu estou em 3%, né? Aqui tem os 3 livros, que é o Infância, Juventude e Dependência. Outra opção nessa linha de autoficção para eu seguir lendo. Eu vi que algumas pessoas não gostaram desse livro, provavelmente pelo mesmo motivo que algumas não gostam de O Acontecimento, né? Ambos abordam o fato da mulher ter escolhido um aborto e não seguir com uma gestação. Se eu não me engano, os dois têm isso, e eu vi algumas pessoas aí mais conservadoras, enlouquecidas, mas eu não tenho nenhum grande problema. Eu acho que essa é uma questão que ela precisa ser tratada com muita cautela, e que isso é a história dessas autoras, né, que elas estão compartilhando, e eu tenho interesse em acompanhar a vida, o que levou elas até essa escolha, como foi, quais as consequências, enfim, assim, né, na vida pessoal ali. Se isso deixou marcas, eu acredito que sim, né, para estar sendo abordado aqui dentro de um livro por elas. Eu acho interessante a gente acompanhar, e assim, com a mente muito aberta, né. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui no vídeo. Me conta o que vocês estão lendo, se tem algum livro nessa linha aí das autoficções para compartilhar, se vocês já leram, se estão lendo esses livros também. Eu agora estou super fitness, todos os takes desse vídeo eu estou com roupa de academia, mas é porque coincidiu, tá? Eu não faço só isso da vida, eu também estudo. Tô praticamente só indo pra academia, estudando, e indo pra escola. Eu continuo lá no projeto, né? Tem sido muito legal, muito legal. E eu quero fazer um vídeo comentando os contos de literatura africana que eu tenho lido, porque eu não li nenhum livro completo, porque a gente vai lendo contos soltos, mas também fica uma recomendação interessante, né, para vocês conhecerem outros autores. Eu trabalho na escola Literatura Africana em Língua Portuguesa, então ela é bem específica, somente de 8 países, e a gente também não consegue ter acesso a material de todos os países, é Moçambique, Angola, alguns ali do Cabo Verde, mas tem sido super legal. Então eu vou separar esses contos que eu li para vir comentar com vocês, mostrar onde que eles estão disponíveis, né? Alguns estão em coletâneas, enfim, é muito bom, é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, e agradecer novamente a Joélia. Eu ainda estou com todos os livros, Joélia, que você me deu aqui, que eu vou encontrar um lugar bem legal para eles na estante. Eu tenho que arrumar minhas estantes, mas fiquei feliz, eu já quero começar a lê-los também. Quero ler muita coisa, mas preciso de tempo. Então, agradeço por quem assistiu até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, tá? E eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.